The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. No episódio de hoje vamos falar sobre a Operação Prato. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou Mari Louise. Mari, hoje é a tua pesquisa, né? E vamos falar de aliens, pelos vistos. Primeira vez que vamos falar de aliens aqui no nosso podcast. Sim, e é algo que eu sou um pouco ansiosa para falar, porque já é algo que eu tenho acompanhado desde minha infância, desde o ET de Varginha até a Operação Prato, que são dois temas que vem me acompanhando já desde muito novinha, desde miúda ali. A Operação Prato foi uma amiga minha que me mostrou em meados de 2007. É um caso muito curioso, porque foi feito por uma operação militar em cima de tudo, então a gente nunca se sabe o que ocorreu, o que foi escondido, o que foi de fato ocorrido. O habitual então... quando há operações militares e operações do governo. Exato. Eles só dizem o que querem que o que eles querem que nós saibamos, basicamente. Então, desde aquele tempo eu sou muito curiosa com essa operação. Ela me deixou mais ainda curiosa com aquilo. Ok. E me levou a querer trazer pro canal. Enfim. Fixe. Vamos a isto. E eu quero trazer para vocês, então. A Operação Prato é uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, conhecida como FAB, para investigar alegações de objetos voadores não identificados, nossos conhecidos OVNIs, na região do município de Colares, no Pará. A operação foi encerrada após apenas 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Eles conseguiram... Vocês vão perceber... Diz. Vocês vão perceber que tem muitas datas, tem muitas regiões, porque foi realmente baseado em datas militares. Foi uma operação descrita por militares ali, foi tudo registrado, foi tudo detalhado. Então, nós vamos ter muitas datas e muitas regiões. Tudo baseado em jornais e fatos reais que ocorreram. Então, boa. É isso. E estavas a dizer que foi encerrado em 4 meses, foi rápido. Estranho, não é? Pois, supostamente uma operação destas leva bem mais tempo, mas lá está. Não quiseram dar um pouco mais de corda. É isso, não quiseram dar muito alarido e quiseram meter isto debaixo do tapete, como dizem na América, under the rug, para não ver muita gente. E pelo decorrer da história, você vai perceber que, pelo que ocorreu, deveriam ter dado um pouquinho mais de ênfase ali. Então foi realmente muito estranho de ter encerrado ali aos 4 meses. Ok, então vamos lá a isto. Os objetos observados nos registros militares receberam a alcunha de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades noticiadas pela imprensa local, que reportavam supostos ataques à população. O fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa. Entre os meses de outubro e dezembro de 1977, foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do 1º Comar. Isso ainda carece de fontes, ok? Não, ainda não foi nada registrado assim ao certo. A operação teria sido encerrada oficialmente no final de dezembro de 1977. Mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivo específico relacionados à investigação de OVNIs foram realizadas durante o ano de 1978. Por que é que chamaram isto chupa-chupa? Explica-me. É que se fosse cá em Portugal, o chupa-chupa é aquilo que os putos metem na... Os putos, e qualquer pessoa mete na boca, aquele que vocês chamam as bolas, não é? Ah, o pirulito. Exatamente. Chupa-chupa cá em Portugal é um pirulito. Olha, chupa-chupa no Brasil seria algo um pouco pejorativo, então eu prefiro não... não entrar em detalhes. Aí o chupa-chupa é pejorativo no Brasil? Chupa-chupa seria mais pejorativo no Brasil, realmente. Ok, pronto. Eu achei estranho o nome. Mas cá em Portugal já sabes, chupa-chupa é aqueles chupas que vendem com aquele pauzinho, com aquela coisa doce na ponta. Já não sei como é que ele é feito, não interessa. Mas pela data de 1977, 1978, eu acho que o nome não teria a maldade que tem hoje em dia, né? Pois. Ou se calhar tinha e eles meteram de propósito, não sei.
Chupa-chupa, talvez por serem absorvidos pelos OVNIs? Se a gente for por aí. Agora estou a ouvir um hobby. Estás a ver? Eu não sei. Não digas que as pessoas, quando foram raptadas, para me. E ele abre assim. Para chupar. Tá, ok. Ok, isto descambou. Descambou. Vamos continuar com a Operação Prata, é melhor. Operação Prato surgiu dentro de um contexto mais amplo, onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatado desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando em outubro à Baía do Marajó e o capital do Belém, para você ver que percorreu uma grande área. Podes estar a dizer isso que eu não faço a mínima ideia, não conheço a geografia do Brasil. Eu estou tentando te explicar um pouquinho assim. Maranhão, Pará, ali é uma região bem grande, que seria o Nordeste ali do Brasil, né? Ok. A região Nordeste. Então lá é uma região, digamos que é pequena, mas não é tão pequena, que se formaria isso daqui no nosso mapa, né? Que o mapa faz isso. Sabes que as pessoas que vão ouvir a gente no Spotify não vão ver nada disto, certo? Por isso que elas vão ter que ver o YouTube. Pronto. Então estás a correr com as pessoas para o YouTube, está bem. É lógico, vão ter que ouvir o podcast e vão ter que ver o YouTube. Ou seja, basicamente o pessoal tem em mente o mapa do Brasil é a parte superior do mapa, certo? Exato. Ok, pronto. A parte superior do mapa. Aquele desenho feito a parte superior, a parte nordeste. Enfim, foi uma região muito enorme ali que foi tomada, que foi a Baixada para quem conhece, foi desde, se eu não me engano, do Maranhão até o estado do Pará. Ok? Ok, vou ficar a saber o mesmo, mas ok. Continuando. Foi uma zona litoral, é isso que vocês precisam saber. Ok, pronto, então foi ao pé do mano. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando em outubro à Baía do Marajó e a capital de Belém. Durante o deslocamento do fenômeno OVNI, houve a ampla cobertura da imprensa, da rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram enorme terror entre as populações locais. Pudera, estás a ver o que é que andarem na rua e... Isso, Ó, Rubem. Tu não me ajuda. Qualquer pessoa fica traumatizada, vai no meio da rua e... Foi. Olha, os meus amigos estão sendo sugados, por favor, ali, ó. Tá acontecendo um chupa-chupa. O que, rapaz? Ok, vamos lá. O epicentro da onda ufológica está relacionado a um estranho incidente com alguns pescadores em fins de abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos do Maranhão, com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. Essa onda surgida no Maranhão também foi acompanhada por outro serviço militar, entendeu, né? De informações subordinado ao 40º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que produziu informes de inteligência sem que tenha sido montada uma operação militar específica de investigação do fenômeno. Ou seja, foi algo ali meio encoberto, falava que não tinha nada a ver com os militares, mas ao mesmo tempo eles estavam envolvidos. Foi um balão meteorológico que caiu, como eles costumam dizer. Também se envolveram na investigação o extinto Serviço Nacional de Informações SNI e o Centro de Informações de Segurança Aeronáutica CISA. Isso tudo eu quero exemplificar que também faz parte do Exército do Brasil. Claro. Eles não iam chamar ninguém de fora para investigar um caso destes. Exato. Documentos oficiais, jornais da época e documentos militares vazados são os principais registros do período. O acervo oficial é composto por documentos liberados pela FAB e documentos do SNI liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, todos sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília. Mas lá está tudo guardadinho a 7 chaves dentro de um cofre que é para o pessoal... Em Brasília. Tu sabe o que tem em Brasília, não é? O que é que tem em Brasília? Explica-me. Brasília é onde fica a República Federativa. Ok.
presidente, toda a Corte Suprema Ok. reside em Brasília. Ou seja, é o ponto mais guardado do país, basicamente. Exato, exatamente. Ok. No geral, a comunidade ufológica nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre e os queimados e vampirizados vítimas de experiência de seres alienígenas. Ou seja, os próprios ufólogos acreditam nisso. Uhum. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica da Unidade de Atendimento de Colares. Peço desculpas. Outros militares participantes da operação manifestaram opiniões diferentes, além de alguns personagens civis. Um número restrito de ufólogos e pesquisadores da comunidade ufológica defendem alternativas não extraterrestres, muito poucos. O fenômeno chupa-chupa estaria ligado a comportamentos sociais e a psique humanos. Estás-te a rir já, né? Agora pensas no chupa-chupa, estás sempre a ver as pessoas. Estás a ver o que é que a gente faz? Pois, agora sempre que chegares ao fenómeno chupa-chupa, vais-te rir. Estás a ver? Mas mesmo assim, estava aqui a ver aquilo que tu puseste aqui na tua pesquisa. Mesmo assim, há ufólogos que pensam que não tem nada a ver com extraterrestres. Esses possivelmente foram pagos pelo governo para estarem caladitos ou então fazem mesmo parte do governo, né? Alguns fazem parte, porque são contratados, não é? Claro. Porque foram muito poucos, e os médicos que ficaram aliados aos ufólogos que acreditaram também são médicos que não estão junto ao governo, porque tem médicos que são ligados diretamente ao governo. Uhum, claro. Então foram muitas poucas pessoas ali que estiveram contra o governo. E foram os que tiveram que ficar calados, não é? Claro. Opa, e lá está. Ou estás calado ou desapareces do mapa. E agora a gente vai dar uma voltinha na história e a gente vai contar o que realmente aconteceu antes dessa operação toda ocorrendo. Antecedentes, que foi na Ilha dos Caranguejos. É uma ilha que está localizada na Bahia, na Baía de São Marcos, Maranhão. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiam à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, por força de marés, precisariam esperar até meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 8, eles foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 e foi logo acudir ao Eliriano e Firmino. Com cada nome. O nome deles são puta nomes. Tenho pena deles, mas também era 1977, por isso. 1977. A gente não pode reclamar muito, né? Enfim. Mas olha, eles estavam reclamando de dor, não era? Sim, eles estavam reclamando de dor. Enfim, eles apresentavam, sabe o quê? Queimaduras de 2º grau. Sim, o quarto homem, bolhas. José, deitado na rede, estava morto. Ok, uns estavam queimados, o outro estava morto. 2 estavam queimados e um estava morto. 2, exatamente. Apolinário levou-os para o continente às pressas. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela noite, mesmo na hipótese regressiva pelo doutor Silvio Lago, que ele fez uma regressão, né? Hipnose, né? Eu falei errado. Sim, mas eu percebi, foi hipnose. A única referência do causador da tragédia foi atribuída a um dos sobreviventes que teria dito a um dos médicos do hospital, no qual foi atendido que viu um fogo, desmaiando logo em seguida. O Instituto Médico Legal do Maranhão determinou a morte de José por hipertensão arterial. Tu sabe o que causa a morte de hipertensão arterial, não é? É susto. Susto, Sim, medo. gerando um acidente vascular horror cerebral. Devido a um choque emocional. Os ferimentos de Firmino e Aureliano foram comprovados em corpos de delito. Foi tudo comprovado, Rui. Tudo. Rui, tu chamaste-me Rui? Eu falei, Rubem, baixo, tu não ouviste o restante do nome? Volta essa fita. Volta essa gravação. Tá me acusando. Falei, Rui. Vamos lá.
Mas vê lá. Isto hoje está bonito, este Usado. podcast. As pessoas vão ficar a pensar boas coisas da gente, não é? Um sai chupa-chupa, o outro chama-me Rui. Ok, vamos lá. E Rui bem. É Rui bem, eu digo-te se é Rui bem. Rui bem. Mas lá está, vê lá o medo que aquela pessoa não teve para ter morrido assim, não é? Ou o que é que ela terá Exatamente. visto? Se calhar viu os outros a arder e ficou tipo, ok, vai separar para mim, teve um ataque cardíaco. Neste caso, um AVC. E o único que tava sem ferimento algum não se lembra de nada. Só de um clarão. Pois. É muito estranho. Mal se sabe o que aconteceu, né? Exato. Enfim, a imprensa maranhense rapidamente noticiou a tragédia. O jornal Pequeno, em 29 de abril de 1997, noticiou: misterioso acontecimento na Ilha dos Caranguejos. O estado do Maranhão, no dia 1º de maio, sobreviventes do mistério da Ilha dos Caranguejos estão incomunicáveis. O mesmo jornal, em dias posteriores, continuou a dar cobertura ao caso. Uhum. O jornal O Liberal de Belém, Pará, associou o caso a estranhas luzes voadoras não identificáveis sobre o município do Maranhão. Ou seja, estavam tendo mais coisas recorrentes Uhum. ali ao redor e as pessoas não estavam querendo associar. Ok. Enfim. Coisas muito Registrou estranhas. também que os noticiários de televisão de capital de São Luís divulgavam as ocorrências das estranhas luzes em Cajapió. Tu vai ver agora que foram em várias cidades que isso começou a ocorrer. E mais, conta uma história detalhada sobre o que ocorreu no barco sobre uma luz brilhante que invadiu o porão de embarcação vindo de um objeto volumoso e pesado, contrastando com os depoimentos conhecidos dos sobreviventes que nada lembram dos acontecimentos daquela noite. Mais uns que não se lembram de nada. Duas hipóteses surgiram na época para explicar o caso: algum tipo de descarga elétrica de fenômeno atmosférico, como um raio, defendido por médicos e policiais, ou a ação mortal das luzes voadoras, Uhum. ou os famosos discos voadores. Ok. E aqui nós entramos na Baixada Maranhense. O jornal O Estado do Maranhão, no dia 14 de julho de 1977, noticiou encontros com luzes voadoras estranhas, relatados pela população da Baixada Maranhense. Foi uma micro-região próxima à Ilha dos Caranguejos, foi onde encontraram ali os 4, né? Nossos 4 personagens. Ok. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que de tão luminoso caiu do cavalo e desmaiou. Agora tu pensa. Eles também naquela altura, né, 1977, viam uma coisa assim mais estranha, as pessoas morriam de medo, não é? Exato. Na fazenda Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Ok. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. Ok. Mais estranho ainda. Exato. Isso foi tudo nesse percorrido ali. Foi tudo na mesma noite, pelo que eu entendi. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos interpretados como tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a luz forte emitida o impediu. Estranho, não é? Pois. Muito estranho. Mesmo. Na capital federal, o Jornal de Brasília, no dia 30 de julho de 1977, traz informações dando conta da extensa área geográfica onde haviam sido observadas luzes no céu. Habitantes dos municípios de Perimirim, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães, Bequimão, na Baixada Maranhense sofriam crises nervosas. O líder do governo na Assembleia Legislativa conta que ele e mais pessoas teriam visto um ponto de luz irradiando focos de luz no porto de Itaúna e que os lavradores temem ser vítimas de luz de queima que adoece e quem ela atinge. A quem ela atinge. O deputado estadual, porém, alertou não haver registro de queimaduras. Para variar, o deputado estadual, juntamente com a polícia, querendo amenizar a situação. A notícia finalizou com uma estimativa grandiosa do coordenador de segurança do estado: 50% da população da Baixada Maranhense já havia visto o estranho objeto.
Ok. E Foi eles. quando começou a se espalhar o medo e o pavor em Viseu, no Pará. Uhum. Ok. Tem alguma coisa a dizer? Pá, lá está. É aquilo que eu ia dizer, que é o governo continua sempre a tentar apagar qualquer vestígio que possa ter alguma coisa a ver com OVNIs e com, neste caso, com luzes estranhas no céu, queimaduras também, como aconteceu no primeiro, aquelas duas mortes, estão sempre a tentar esconder as coisas. Eu sempre faço a pergunta, eu acho muito estranho, o motivo. Qual que é o motivo? Qual que é a situação por trás disso? Qual que é o interesse deles por trás disso, de querer esconder essa situação? Controle em massa? Controle de um poder maior? Primeiro que tudo é controle de informação, né? Eles só mandam cá para fora Uhum. aquilo que querem. E depois é assim, se tiveram contactos com supostamente extraterrestres ou não, querem esconder isso do comum mortal, como se costuma dizer, é para também terem o acesso privilegiado a quaisquer seres que possam ter feito isso, né? Ou ter comunicado. Pelo menos é o meu parecer, né? Exato. Surgiu recentemente, né? Surgiu agora falácias de um ser agora que nos Estados Unidos, se eu não me engano, Uhum, não vou me recordar da história toda, mas que ele tá alegando que viu aparições de um extraterrestre, que estava tentando fazer mal para ele e que pessoas estão meio que abafando, dando risadas para uhum. não tentar deixar a situação se alastrar Sim, mais sim, 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 sim. ou levar como piada a situação. Pois é, exatamente também como aconteceu com aquele gajo que trabalhou para o governo, que esteve lá no Congresso, a dizer que tem informações privilegiadas de seres, mas não podia falar disso em público, etc. Há muita coisa que fica escondida, né? Lá está, Exato. é o tal Exatamente. controle de informação. Só sai cá para fora aquilo Também que eu eles acho que tem querem. um controle de massa, não é? Também. E também pode haver, lá está, esse controlo benéfico, que é não pôr toda a gente em pânico. Que imagina que eles concordam a 100% que há seres extraterrestres a morar junto dos humanos. Imagina. Há muita gente que vai ficar maluquinha da cabeça e vai fazer disparates. É mesmo assim. Exatamente, exatamente. Ou Especialmente. algumas coisas também é para estudo deles, para eles terem um controle depois à Claro, frente, né? claro, claro. Controle. Enfim, sempre questão do controle, de alguma maneira, seja em massa, seja o poder absoluto. Normalmente é o que acontece sempre com os governos. É terem o máximo de controlo, o máximo de que as pessoas acreditem neles. É o que temos. Vamos continuar com a nossa história? Exato. Aqui entra já o tópico do medo e pavor que foi espalhado em Viseu, Uhum. que foi ali próximo também, que é o município do Pará, que localiza as margens do rio Gurupi, fronteira natural entre os estados do Pará e do Maranhão. Foi tudo Uhum. ali na mesma região, Uhum. então aconteceram coisas muito semelhantes. A imprensa também registrou nesse município o aparecimento de luz no céu, Uhum. supostos Ok. ataques com raio à população, a presença de uma entidade capaz de sugar sangue de suas vítimas. Ok. Também havia Período vampiros? temporal das notícias do Pará coincide com as publicadas no Maranhão. Em 10 de julho de 1977, várias histórias foram publicadas sobre a lanterna com luz forte que rondava os arredores de Viseu, como Curupati, Uramajó e Itaçu. Por exemplo, a de dois moradores mortos após serem chupados por uma luz voadora, mas o Uhum. delegado e deputados esclareciam que ninguém sabe informar a identidade das vítimas. Aqui a gente já consegue ver mais uma vez que é sempre um delegado que está à frente. Uhum. É sempre um delegado e um deputado. Sim, sim. Incrível. São sempre os dois. Sempre. Sempre andam juntos e sempre sabem de alguma coisa que os outros não sabem. Uhum. Sempre são os primeiros a serem chamados ali. Exato. No dia 11 de julho de 1977, uma extensa matéria publicada com diversas histórias na Vila do Piriá, a 14 quilômetros de Viseu, a luz do diabo, causou uma doença no morador, acabando com sua vitalidade. Acho que foi por isso que veio o chupa-chupa. Incrível. Enfim, Calhar. mais à frente a gente sempre saberia, não é? Mas lá, Informava que mas lá dezenas. está. Estavas a dizer há bocado que também houve dois moradores mortos após serem chupados por uma luz. Lá está, é aquilo que eu estava a dizer. Sim, Eles são sim. puxados por dentro da suposta nave. Lá está. Se calhar foi daí que veio o nome. Foi o que dizemos ao início, logo ao início. Exato, bem. Ok.
Vamos lá. Informava que dezenas de caboclos no lugar haviam vivido aventuras com a luz voadora. Uhum. Interessante, né? Pois, Isso, terem vivido aventuras também já é. essa parte das aventuras eu achei muito interessante, porque eu fico pensando assim, o que que foi que aconteceu e por que que eles não quiseram contar também. Claro. Se tem alguma coisa que é suposto eles não poderem contar, se tem alguma coisa que pode acontecer se eles não podem contar, enfim. Mas lá está, eles também não dizem se são aventuras boas ou más. Diz que foi uma aventura. Exato. Não fala o que é. Na Vila do Itaçu, 15 quilômetros de Viseu, 1 quilômetro a mais, né, do que foi a outra. Uhum. Ninguém havia visto a luz, mas todos acreditavam. Em Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa, tendo ficado acamado por 3 dias com tremores e febre. 2 pescadores teriam visto um tamborão luminoso e voador se aproximar da canoa onde estavam. O que é um O tamborão? caçador teria sido. Um tamborão seria como um. Como é que eu te explico isso? Algo forte. Ok. Entendeu? Consegue Uma perceber? luz muito forte, ok. Exato, como se fosse, tipo, sabe o que é um tambor? Sim. Então seria algo estrondoso com algo também forte. Ok, 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 Algo ok. que fizesse barulho com algo com luz. Ok. Um caçador teria sido atingido pela luz em seu braço, dizendo que ela parecia furar sua carne e osso, e sentiu que toda sua vitalidade estava sendo sugada. Ok, mais uma vez chupa-chupa. Exatamente. E aqui a gente parte também para outro município. Uhum. Entre o município de Viseu e a Baía de Marajó, temos uma extensa faixa de litoral, pela qual as luzes voadoras foram deixados rastros. Antes de chegar à Baía, há registros de observações e ataques de raios de luz em vários municípios, como Quatipuru Uhum. e Maracanã, situados no Pará. Mas digo já que o Brasil tem uns 18 nomes de... muito estranhos. Terras, vai lá, vai. Eu acredito que a maioria desses nomes já foram modificados também. Eu não sei, eu não posso dizer nada que em Portugal também é uma desgraça em questões de nomes de terras, mas olha que o Brasil não fica atrás. Não, não fica. Mas eu acredito que alguns nomes foram modificados ao longo dos anos. Isso Ok, daí foi ok. muitos anos atrás. Pá, não foi Em assim há 18 tantos, de né? outubro. 1977 não foi assim há tanto tempo, se a gente for pensar no assunto. É, mas já foi um cadinho, né? Um bocadinho foi. Foi Já há foi. 46 anos para aí. Mais coisa, menos coisa. 60, 70. É. Vou falar que. Só não vou falar que é muito, porque senão meu pai ainda me mata, né? Pá, eu não posso falar nada porque eu nasci em 83, por isso. Eu nasci em 83, este ano vou fazer Eu não 40, posso, por isso não 46 posso falar anos. nada, Ok. senão meu pai me mata. Pois, não posso dizer nada. Ok, não digas Em nada. 18 de outubro de 1977, a população do município de Vigia, 99 quilômetros de Belém, presenciou às 6h45 o ostensivo surgimento de objetos cruzando o céu, causadores aparentemente de um apagão de energia elétrica. O prefeito relata ter ouvido rumores nas ruas, dando conta que um objeto estranho cruzava os céus em espantosa velocidade, lançando uma luz amarela, como se já tivesse ouvido falar na aparição desses objetos. Correu até a janela de sua casa, divisando então a olho no quarto, a olho nu. Uhum. Eita, peraí. Divisando então a olho nu quando um subia da ilha de Itaparajá, que fica localizado por trás da cidade, sem ruído e sem deixar rastro, tomava rumo do povoado de Santo Antônio de Ubituba. A reportagem de 20 de outubro de 1977 do jornal A Província do Pará é sobre objetos sobrevoando Vigia e sobre o desespero reinante do povoado de Santo Antônio do Lá Umbituba. está. Pode ser Nomes muito estranhos. abandonada. Muito estranhos. Acrescido da manifestação do prefeito claramente a favor da ajuda militar. De novo, a gente tem o envolvimento do prefeito Uhum. junto com o governo e militarismo. Exato. Coloca em cena o primeiro Comando Aéreo Regional, o primeiro Comar, órgão da Força Aérea Brasileira sediado em Belém. Lá está. Aí aqui a gente entra já com os registros militares. Uhum. Lá está. É tudo militarizado. Essa foi, na verdade, aqui eu não sei se todo mundo teria interesse. Eu fiz uma documentação Uhum. do que realmente aconteceu após os acontecimentos. Eu fiz uma documentação, acredito que tem as imagens, mandei algumas imagens. Uhum. Estão aqui a passar, pelo Sobre menos o os pessoal que vai ver aspectos. no YouTube, estão aqui a passar umas quantas.
sim, sobre o aspecto psicossocial, econômico, sobre tudo que acontecia ali, Ok. para saber, tipo assim, o que que era sobre as pessoas que eram leigas, o que que era sobre elas não serem leigas, o Uhum. que era sobre o sensacionalismo ali da mídia, o Claro. que não era. Então eu deixei muito, foi mais o registro ali do militarismo. Acredito que não vai ser tão interessante Uhum. continuar falando sobre isso agora, porque foi mais o registro militar mesmo. Se tu te lembrares de alguns Mas foi pontos, mesmo se isso. te lembrares de alguns pontos importantes desses documentos, podes dizer, não é? Foi mesmo um resumo que eles tentaram muito abafar a situação, eles Mas lá está. É aquilo que a declararam. gente estava a dizer, desde o princípio que estão a tentar abafar a Exato. situação, não é? Eles colocaram como se fosse algo meteorológico, né? Uhum. Como se fosse uma situação meteorológica, colocaram como se fosse algo realmente psicossocial e econômico, como se fosse, na verdade, pessoas leigas que não sabiam o que estavam ocorrendo, Uhum. que foram ali por, como posso dizer, por proximidade. Falou assim, tá saindo de boca em boca, por isso que tá ocorrendo isso. Exato. As pessoas estão espalhando informações errôneas e estão fazendo com que as outras continuem espalhando isso. Como se Pois. fosse por. Tem uma palavra correta para isso e eu não estou conseguindo lembrar. Ou seja, os militares estavam a tentar abafar. Desculpa. Claro. Engasguei-me. Que estupidez. Mas estava a dizer que os militares estavam a tentar abafar o assunto, fazendo desacreditar as pessoas e nos relatos que elas estavam a dizer. Basicamente é isso, né? Estavam a dizer: Exatamente. este está a Exatamente. mentir, tu ouviste este, mas ele estava-te a mentir, tu já estás a contar a história de outra maneira. Lá está. É fazer um Exatamente. bocado o trabalho de esconder a verdade do povo comum. Exatamente. É dizer que, tipo assim, as luzes, por exemplo, a cada hora modificava as cores, Uhum. as luzes cada hora aparecia de uma forma, as queimaduras, por exemplo, tinha cada hora era uma queimadura, ou aparecia queimadura mesmo, ou não aparecia queimadura, ou era só sensação, ou Uhum. era só ali por proximidade, ou era por. Existe uma palavra aqui correta e eu não tô conseguindo me relembrar qual que é o nome ali. É por osmose, seria uma osmose, né? Ok. Quando tá ali muito próximo e começa a ter ali muito daquilo, né? Uhum, Daquilo uhum. muito junto e começa a procriar a mesma situação diversas vezes, repetidamente, até que aquilo se torna uma verdade. Exato. Então eles começaram a querer abafar isso por isso que foi encerrado em 4 meses, mas a investigação deles continuou, por exemplo, 1 ano à frente. Mas lá está. Eles queriam, é aquilo que a gente estava a dizer, e vamos parar sempre ao mesmo. Eles estavam a tentar que aquilo que aconteceu, quer seja verdade ou seja mentira, fosse mesmo mentira, que as pessoas acreditassem que fosse mentira e que eram histórias contadas umas pelas outras, e é aquilo como se costuma dizer cá em Portugal: quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. E cada pessoa ia contando a sua própria história, iam exagerando, etc. Depois lá está, depois tinhas os mídia que ainda exageravam mais, porque a gente já sabe como é que são os mídia. Esticam sempre as histórias muito e fazem aquele sensacionalismo brutal que eles gostam de fazer, que é para vender jornais, né? Vender jornais e notícias. Mas, pá, lá está. É aquilo que voltamos ao mesmo. Eles tentam esconder o máximo deste tipo de acontecimentos do povo. É mesmo assim. Só que na documentação, por exemplo, que eles fazem o registro, ali mostra que estava uma confusão toda, Uhum. né? E que tem registro de picos muito altos, muito baixos, da qual eles não conseguiam relatar, por exemplo, ali nos relatórios deles, não conseguiram manter Uhum. uma correlação correta do que eles queriam realmente mostrar, que eles não poderiam explicar. Claro. Nos Pois lá está. relatórios deles tem toda essa base. Há coisas que são tão grandes que eles não conseguem abafar de outra maneira. Têm que dizer a verdade. Exatamente. É mesmo assim. Então eles não conseguiram esconder, mesmo eles tentando falar, os relatórios deles dizem outras coisas. Uhum. Pois. É, Enfim, essa é, foi a o, con- Operação Prato. é o controle da informação. E pronto, tivemos um episódio com extraterrestres. Vamos ter mais para todos os efeitos, mas com extraterrestres no Brasil, ou os supostos extraterrestres. Que a informação que existe não é 100% fiável, né?
Por isso, pessoal, já sabem. Para a semana voltamos com um novo tema, supostamente. Nós dizemos, farto-me dizer isto todos os episódios. Dizemos às pessoas que vimos todas as semanas e há semanas que a gente não aparece. Mas pronto. Já sabem, podem nos seguir no YouTube e no Spotify. De graça, como sempre, que fazemos isto por gozo. Não queremos estar a levar dinheiro a ninguém, como é lógico. E voltamos para a próxima semana com um novo tema. Por isso, pessoal, até à próxima. Não se estraguem. Fiquem bem. Tchau, Mary. Até à próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.